Mas aí a gente pensa assim, foram 4, não foram não. Só que com Maria não conta. João conta 3 vezes para os discípulos. Com aquela de Maria, então 4 vezes, né? Que João relata. Então, esse é o nosso contexto. E é legal a gente pensar que qual é o propósito. Agora, vocês da classe, você talvez, claro que vai saber, mas a nossa classe tinha um slide que foi passado diversas vezes. Qual era, o qual é, né? Qual é o objetivo de João com o Evangelho? Exatamente, produzir fé em Jesus. Esse é o objetivo de João. Então, João, diferente dos outros evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, ele não vai trazer tudo que aconteceu. Então, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, né? Por quê? O que é sinótico? É parecido. Parecido, que dá assim, uma amostra do todo, né? Meio que um resumo. É isso que quer dizer. Então, Mateus, Marcos e Lucas têm uma redação, vamos dizer assim, semelhante, contam da mesma forma, quase, usando até termos muito parecidos. Já João, ele vai contar de uma outra maneira. A gente vê que inclusive, a Elaise ficou meio assim, né, Elaise, do ano passado, com relação à multiplicação, não, com relação à pesca, né, que Jesus manda que lance a rede, tudo, e aí a rede vem cheia, e a rede até rasga. E agora, João não fala dessa pesca. João fala da pesca que Jesus manda lançar a rede depois que ele está ressuscitado, na segunda aparição dele para os discípulos. Ele manda que lance a rede, e essa rede é lançada e ela vem cheia, e ela não se rompe. Então, eu estou querendo situar a gente, para a gente pensar agora no cenário que vamos falar agora. Tá? Então, vamos usar das nossas anotações, desculpem, para que a gente não perca isso de vista. Esse é o ambiente, essa é a situação, esse é o contexto que nós estamos, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler um pedacinho do 20, que eu acho importante. Nós temos no 20 que ele apareceu para Maria, então do 19 adiante diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, portanto era domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, eu estou no 20, 19, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, feridos. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Com isso, com esta informação, assim como o Pai me enviou para onde? Para o mundo. Ele, Jesus, estava enviando os discípulos. Com isso dito, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Aí Jesus aparece a Tomé, mas eu vou até aqui para a gente começar dizendo o seguinte: a saudação de Jesus, paz seja convosco, ou com vocês, né, como algumas versões trazem, a mesma coisa, é assim, vem corroborar com o que Jesus já tinha dito, né? Eu estou pensando que hoje é um põe para ver vocês e um tira para ler aqui. Então, antes de Jesus ir para a cruz, ele tinha dito que deixaria a paz dele para os discípulos, né? A sua paz. Está lá em João 14, 27. Enquanto eu vou falando aqui outra parte, eu queria que alguém achasse esse texto, tá? João 14, 27. O bem-estar absoluto, essa paz é o bem-estar absoluto que caracteriza o povo de Deus. É você estar em paz, você estar em comunhão com Deus, você está vivendo uma situação de harmonia, né? No seu espírito.
Isso é a paz. E é uma paz que, gente, é verdade ou não é? A gente percebe quando alguém não está em paz. A gente percebe. Então, a gente também pode perceber que o que Jesus prometeu que daria, essa paz é algo muito precioso para nós. Que nós temos. Certo? Então, assim, esse pedaço desse texto aqui, esse pedacinho de 19 até o 23, tá? Diz o seguinte sobre essa paz. É algo que caracteriza a nossa vida como povo de Deus. E era o começo de uma nova etapa também. Agora, que Jesus Cristo havia ressuscitado. Então, a ressurreição implica em uma mudança de experiência de vida. É outra etapa. É um passo que não é o mesmo que estava antes. Suponhamos que Jesus tivesse desistido da cruz. Que esperança ia ter? Então, aqui a gente passa às vezes batido pelo texto assim e não presta atenção nessas partes, né? O deixe-vos a paz, ou a paz seja com vocês, como ele chega diante dos discípulos na aparição dele e diz, a primeira coisa que ele diz é isso. É porque isso tem importância. Jesus Cristo não faz nada sem um propósito, né? Nós vimos isso. Então, no que ele fala tem propósito. E a nova etapa era para que aqueles que criam e aqueles que viessem a crer pudessem desfrutar da vida de Deus em si mesmo. Então, depois que ele diz isso, e mostra as mãos, e mostra o lado ferido, ele sopra sobre os discípulos e diz, recebam o Espírito. Né? E uma coisa também que a paz quer dizer, é um complemento do está consumado. Isso aqui é uma opinião, um comentário que eu li. Achei muito interessante. O está consumado lá da cruz, que ele disse na cruz, se efetivou na ressurreição. E por causa disso tudo nós temos paz. Né? Então a ressurreição de Cristo interfere na nossa reação da vida. Né? O que nós temos de nossa vida. Então, assim, Jesus, ao soprar, é como se tivesse dito, ou representasse isso, estejam habilitados. Vocês estarão, a partir de agora, equipados para viverem o poder que me ressuscitou, capacitados para serem cristãos, a receberem a própria fonte da vida. Então, isso aqui é algo que, assim, você vai pensar, né? Se a gente for considerar Atos, o pastor está aqui para me ajudar também. Atos vai dizer do Pentecostes, certo? Foi lá que o Espírito Santo desceu. O que acontece aqui, então? Que Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito. Alguém tem algum comentário, algum pensamento sobre isso? Porque eu não acho um texto fácil. Eu não acho um texto simplesinho, né? Então, gente, a gente tem que entender, né? Procurar, pelo menos, entender. Se dedicar a entender. Para a gente... Na verdade, para mim, é Jesus que nos prepara, né? E aí ele fala, receba. Uhum. Tem esse significado para você. Para recebermos, receba. Para recebermos, temos que estar prontos, né? Uhum. E ele que nos prepara, ele que nos equipa. Essa palavra que você colocou, habilitar. Então, quem nos habilita é ele no meio do seu santo. Porque aquilo que você falou, né? Ele vai dar a missão, que agora vai ficar vocês, vão fazer agora pelo trabalho aqui. Eu estou habilitando vocês, e quem vai capacitar é o Espírito Santo. É isso mesmo. Vai dar essa competência para vocês poderem fazer isso. Porque eu não vou mais estar com vocês. Exatamente. Mas a obra vai continuar. Vai continuar. E é a mesma obra. Uma coisa importante para nós pensarmos, é a mesma obra. Não era para que Jesus vai voltar ao Pai, como ele disse para Maria, né? Ele falou para Maria, não fique aqui me prendendo, você vai lá, porque você tem essa parte para fazer. Vai lá e diga aos discípulos que eu estou subindo. Então, eu queria só dizer o seguinte, um comentário de novo, né? Mas o comentário ajuda a gente. Quando
quando Jesus disse, estou voltando para o Pai, ele tinha ido, tipo assim, aconteceu? Ou é uma força de linguagem, aí uma coisa do tempo, uma coisa de linguística, vamos dizer assim. Não é que estava acontecendo, ele estava indo. Por que ele estava indo? Porque a sequência dos fatos seria essa. Ele morreu, ressuscitou, e ele já tinha dito aos discípulos que ele voltaria para o Pai. E voltaria para preparar o lugar para nós. Então, Jesus, o que diz, estou voltando, não é que ele estava, naquele momento, deixando Maria, me solta, Maria, porque eu estou voltando, e acendeu os céus. Foi isso? Não foi. Aqui, quando ele diz, recebam o Espírito, também não é antecipando o Pentecostes, mas é bem esse conceito que vocês entenderam mesmo. Eu estou capacitando vocês para a missão que eu dei. Qual foi a missão que Jesus deu aos discípulos? Aí nós temos que pensar lá atrás, nos capítulos anteriores, lá no começo de João. Aplicando a palavra, ensinando. Eu vou das pessoas. Agora vocês vão lembrar mais facinho. Eles, de pescadores de peixes, se tornariam pescadores de homens. Essa era a missão. Jesus ficou com eles aquele tempo todo e ensinou, mostrou como deveria ser feito. Certo? Agora, será que Jesus mudou de opinião? É o que eu falei domingo passado. Quem anotou aí alguma coisa sobre isso domingo passado? Jesus não muda de opinião sobre o chamado. Se ele chamou, esse chamado é válido. Jesus não se engana. Nossa, eu vou chamar a Célia. Aí passa um ano, passa dois, quer dizer, não dá de ideia, vamos chamar a Cris. Não, mudou o propósito. Né? Não. E uma vez que ele não mudou o propósito, todos aqueles homens que ele havia chamado fariam parte do programa até o final. Cumpririam a missão que tinham recebido. Tá? Então, aqui, outra parte sobre isso. O Espírito Santo é procedente de Deus. Ele vem de Deus. Logo, se Jesus diz isso, gente, mas aqui, mais uma vez, uma comprovação que João traz de que Jesus Cristo é Deus. Tá? Isso tem também uma referência com Gênesis 2:7, que depois vocês podem ver em casa. Mas é o começo de uma nova criação, o despertar dos mortos, né? É a vida de Deus sendo entregue a eles, soprada sobre eles, né? Que é a referência que tem lá de Gênesis 2:7, quando Deus, na criação, sopra o fôlego da vida naquele ser que ele tinha acabado de criar, que era o homem. Tá? Foi algo que iria acontecer, recebam o Espírito quando este vier. Tá? Então, aqui eles estavam sendo capacitados. Quando o Pentecostes acontecesse, aquilo iria revesti-los de poder. Tá? O exemplo que eu estava falando sobre o tempo, quando Jesus Cristo diz de várias vezes, quando chegar a hora, ou ainda não é a hora, né? Mas no decorrer de João a gente vê que depois ele chega num ponto que ele fala assim, é a hora chegou. Então, só para nós entendermos um pouco essa parte, pegarmos também por esse aspecto, tá? Então, assim, não é desmerecendo o Pentecostes, nem antecipando o Pentecostes, mas sim capacitando os discípulos, tá? E aqui só os discípulos a fazerem a obra que eles tinham sido chamados para fazer, tá? Depois tem um pedacinho desse texto que fala assim, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não perdoarem, não estarão perdoados. Eu fui atrás dessa informação, de entender isso melhor, e o pastor Russell Shedd diz assim na Bíblia Vida Nova, o discípulo não pode perdoar ou reter pecados. Quem perdoa pecados? Quem mais? Eu quero dizer assim, queria ver vocês dizerem que Deus perdoa pecados. O Senhor Jesus tem autoridade para fazer a mesma coisa, porque Ele é Deus. Tá? Você e eu,
como discípulos, e eles lá também como discípulos, não podiam perdoar pecados. Então, eu achei muito interessante aqui. Mas, veja só repetindo aqui o que o pastor escreve no comentário dele da Bíblia Vida Nova. O discípulo não pode perdoar pecados ou reter pecados, mas, pela revelação profética e pelas escrituras, pode assegurar, veja aí, assegurar, garantir ao pecador que já foi perdoado ou condenado por Deus. Então, baseado em quê? Qual é a maneira de você dizer se alguém está perdoado ou não? A palavra. Então, gente, não é dado, como muitas tem igrejas, a católica é uma delas, que interpreta assim, que o Papa, o padre, tem esse poder de perdoar, tem essa autoridade de perdoar, e não tem. Não tem. Então, seria muito ambíguo, né, se a gente ensinasse isso. Não é o que a Bíblia está ensinando. Então, só ainda voltando para o contexto, tá, gente? Por isso que eu estou pontuando isso, que é importante a gente ter isso em mente aqui. Bem esclarecido. Então, eu estou só resgatando aí alguns pontos importantes. Esta foi a primeira aparição de Jesus Cristo pós-ressuscitado aos discípulos. A segunda aparição está do 24 ao 29, tá? E aí vai falar de Moisés, de Tomé, né? Tomé duvidou. Então, assim, ele recebeu dos amigos discípulos a informação de que Jesus estava vivo, que eles tinham visto o Senhor. E mesmo assim, ele disse o quê? Se ele não pusesse a mãozinha dele, se ele não visse, ele não ia crer de jeito nenhum. Não ia crer de modo algum. Tá? Então, Jesus, na semana seguinte, de novo, portanto, no domingo, né? Estava outra vez ali e Tomé estava com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Novamente, a mesma saudação. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. E aí Tomé declara: Senhor Deus e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Então aí Tomé passa a crer. Por que Jesus foi aparecer de novo quando Tomé estava? Porque ele vai ao encontro da nossa necessidade, né? A iniciativa é de Jesus, né? E ele conhece as nossas dúvidas, as nossas interrogações, ele conhece. E ele vem nos mostrar quem ele é. E que é ele sim, ele é verdade que ele ressuscitou. É um fato que ele ressuscitou. Tá? Pode pegar aquela pessoa mais descrente, mas a palavra de Deus nos dá essa garantia de que Jesus está vivo. É para mostrar também que não precisam ver para crer. Outros acreditam sem ver, mas tem que ver para crer. Então, e ele faz então nascer a fé que salva. É sempre a iniciativa de Deus. Não é alguma coisa que nos pertença, né? Seja uma habilidade nossa. Não é. Bom dia, Ed. Então, vamos para a terceira aparição. Aí nós temos o capítulo 21, né? Que nós vimos no passado até o 13. Então, o que vimos lá? Vimos lá que Jesus aparece aos seus discípulos, onde? Às margens de onde? Do mar da Galileia, certo? Aparece lá, que foi a questão que eu estava comentando. Por quê? Porque era um lugar que eles conheciam, era um lugar onde tudo tinha começado, onde eles tinham sido chamados, né? Mas qual era a principal razão de ter sido lá? A história que tinha começado a me chamar. Tá. Então, isso sim, também, mas porque tinha havido uma ordem, né? Lembram que nós vimos lá em Marcos, aliás, 16:7. Havia uma ordem. Quem pode achar? Marcos 16:7.
Uhum. Digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês, lá vocês o verão, como ele. A primeira razão de terem ido para lá foi essa ordem. Então, havia uma ordem. E eles foram. Né? Depois nós falamos aqui sobre Pedro, né? Houve um destaque para Pedro. Os discípulos é Pedro. Então, novamente, eu quero que vocês guardem isso na cabeça. Jesus nunca fala uma coisa à toa. Então, ele sabia perfeitamente o que estava acontecendo no íntimo de Pedro. E não era uma coisa simples. Pedro meio que, pelo que ele fez, né? A gente sabe o que ele fez, ele negou Jesus. Pedro estava num conflito muito grande. Como líder que ele era, ele precisava ser tratado por Jesus. Então, Jesus manda um recado direto, com o nome, inclusive. Tá? Era lugar definido e nome. Então, Jesus tinha um propósito com isso. Né? Nós vamos falar disso rapidinho, que Jesus tinha a necessidade de restaurar a fé de Pedro. Pedro tinha que ser restabelecido no chamado que ele tinha recebido, tá? E naquela situação que ele tinha se colocado, vamos dizer. Pedro agiu com covardia, né? Pedro não agiu como uma pessoa que tinha, pelo Senhor, um sentimento coerente, vamos dizer. Ele deixou o medo tomar conta. Ele ficou com medo. E quem é de nós aqui que não ficaria? Somos Pedro. Somos Pedro. Com certeza. Com certeza. Nós somos Pedro também. Então, o que Pedro sentiu? Eu vi que na revista também comenta que difícil que deve ter sido a viagem dali de Jerusalém, né? Onde Jesus morreu e daí ressuscitou, e eles tiveram essa ordem. Ele está indo diante de vocês, então vocês vão para Galiléia. E eles foram. É 100 e poucos quilômetros de Jerusalém para Galiléia, a pé. Então, o comentarista diz assim, imagina a cabeça de Pedro, né? Cada passo era uma questão, era um problema. Isso pesou muito sobre Pedro. Então, veja, aqui nesse comecinho, nesse capítulo 21, a gente vê muita coisa. Primeiro, essa ida deles para Galiléia, né? E quando chegaram, o que Pedro falou? Está aí no 3. Vou pescar. Né? Vamos voltar às origens? Isso. Aliás, olha, não é só experiencialmente, eu também estou precisando cair na real de que aquilo foi passado. Eu não posso mais ser aquilo que eu fui chamado para ser. Porque olha o que eu fiz. Né? Olha o que eu fiz. Eu fui um cara covarde, eu neguei aquele que morreu por mim. Não é brincadeira o que Pedro estava vivendo. É uma guerra. Né? E a gente vive guerras internas. E não são nem poucas e nem pequenas, assim, fraquinhas. Só que Jesus tinha um plano. Porque ele não desiste da gente, né? Então, assim, lembra que a gente orou aí agradecendo a Deus, né? Cuidado, zelo e tal. Jesus continua o mesmo, né? E nós continuamos, para ele, pessoas valiosas, porque ele morreu. Então, Pedro estava dentro desta situação. Então, eu fico imaginando que talvez ele quisesse encontrar logo Jesus para resolver, falar, desculpa, eu falhei muito, então eu entendo, já estou fora do grupo. Provavelmente eu estava pensando nisso. Né? Lembra que eu falei domingo passado? Que ele era o que mais falava, portanto, o que mais errava também. É uma coisa consequência da outra. Né? Então, Pedro era aquela figura impulsiva e mesmo assim, no meio dessa situação toda interna que ele estava vivendo, por conta do procedimento,
Jesus Cristo tem para com ele compaixão. Né? A gente vai ver que depois dessa parte que ele foi pescar, pescou alguma coisa? Não pescou nada. E por que não pescou nada? Primeiro porque ele não era para ser mais pescador de peixe. Ele era para pescar homens. Esse é um ponto. Outro ponto que sem Jesus... Eu lembro que você falou que a rede do Evangelho não se rompe. Não se rompe. Isso é uma coisa. Então, na hora que ele, João, né, identifica que é Jesus e fala para Pedro, então, gente, a situação do Pedro era grave, né, que ele nem sequer ligou um negócio com o outro, quando Jesus mandou jogar a rede, jogou, veio puxando, tão pesado que estava. Então, ali, João se tocou, Pedro não, pelo menos não disse. E aí, quando João diz, ele cai na água, vai nadando para encontrar o mestre. Então, essa reação de Pedro também aponta alguém que reconhece, né, que tem alguma coisa para arrumar. Alguma coisa não está certa nessa história. E ele precisa ter uma postura diferente. À medida que ele negou, agora ele se aproxima. Ele vai rápido em direção a Jesus na praia. Daí, na hora que chega na praia, o que tem lá? Jesus tinha preparado o jejum deles, né? Ah, que legal. E eu comentei domingo passado, esta ação de Jesus, ela vai exatamente trazer de volta a comunhão. Eu anotei aqui. Jesus estabelece de novo a comunhão, compartilhamento e a plena restauração de Pedro. Então, na hora que eles identificam que é Jesus que mandou lançar a rede, João pega na hora. O que deve voltar na mente dele? Aquela experiência lá que está em Lucas 5, de 1 a 11, tá? A experiência da primeira vez que Jesus manda que a rede fosse lançada do lado direito do barco. E veio cheia. E novamente veio cheia. Só que dessa vez não se rompeu. Isso quer dizer assim, este Jesus aqui, ressuscitado, que manda jogar a rede vem cheia e ela não se rompe, isso quer dizer que a ressurreição de Cristo dá condição de nós fazermos a missão. Eu voltei no 20, naquele pedacinho do 19 ao 23, para que agora a gente pudesse ligar uma coisa com a outra. O que Jesus tinha feito no 23, lá no versículo 23? Soprado sobre eles o Espírito Santo. Não foi? Capacitado eles. Para quê? Lá na frente eles pudessem começar a entender, a enxergar, a ver as diferenças, ver a mudança que é o fato de Cristo ter ressuscitado. A rede não se rompeu, e isso tem o significado do Evangelho. Repete aí o que eu falei, Cris. Que a rede do Evangelho não se rompe. A rede do Evangelho não se rompe. Significa que todos aqueles que o Pai trouxer a Cristo, exatamente. Então, não vai não caber mais um. Caberá todos aqueles que o Senhor tiver atraído. Ele lança fora e restaura e providencia. Exatamente. Então, a ressurreição de Cristo implica, tem efeito sobre a nossa vida nestes mesmos termos que ela acabou de falar, restaura. Por isso que ela é o começo de uma nova etapa. É a vida de Deus em nós. Isso é o Espírito Santo em nós. Né? Então, esse texto agora do 15 para frente, que nós vamos tratar hoje, tá? Nós temos um tempo pequeno, mas vamos lá. O 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Bom, Jesus vai aí, gente, ao coração de Pedro. E eu estava vendo um sermão do pastor Hernandes, e ele coloca assim,
pastor entende grego também, né? Eu estudei um tiquinho só grego, mas eu ouvi uma coisa muito interessante, que Pedro significa pedra, mas é tipo um fragmento, é uma pedrinha, é um fragmento da pedra. Então, significa, se você pensar nisso, uma pedra grande, que de repente foi quebrada, batida, não sei, saiu uma lasquinha. Agora, rocha, digamos, essa pedra grande, de onde saiu esse fragmento, tá? Essa pedra grande se chama Petra, em grego. E esse momento aqui, né, Jesus pergunta para Pedro assim, você me ama mais do que estes me amam? Por que Jesus faz essa pergunta para Pedro? O que vocês acham? Lembra que Pedro era um camarada impetuoso, né? Ele queria ser o primeiro a responder. Você não pode responder na minha frente, sou eu, Pedro, que vou responder. Pedro era assim, né? Número 1 da sala. E é bem isso, gente. Exatamente por isso. Porque Pedro, nessa impulsividade dele, o que ele disse? A gente vai lá, abre aí, em Mateus 26. O 33 primeiro. Jesus vai ao encontro do coração de Pedro, gente. E vai fundo no coração de Pedro. Alguém achou? Pode ler. Mateus 26, 33. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Gente, eu tenho uma leitura aqui, preciso fazer. Eu trouxe esse livrinho, não vou ler todo não, mas é necessário que eu leia essa parte. Porque Pedro, ele tinha isso, né? Esse entendimento da coisa, ele chegava e falava. Então, quem que ele estava confiando? Nele próprio. Certo? Na hora que a gente entende uma coisa, a gente fala assim, sem analisar, sem sentir o peso da coisa. Tipo, perdoar é a ordem que a gente tem. Agora é fácil, né? Mole, perdoar. Então, um pouquinho? A gente poderia naturalmente colocar o nosso nome Pedro, Ruth Pedro, né? Vamos assim. Então, esse comentário eu achei importante. A pergunta inicial de Jesus sonda Pedro na profundidade de seu ser. Ele não tenta responder em termos da força relativa entre o amor que ele tinha por Cristo e o que os outros tinham por Cristo. Ele não está querendo fazer essa comparação. Pedro aqui apela ao conhecimento do Senhor. Apesar de meu amargo fracasso, ele diz com efeito, eu te amo. O que Jesus fez quando falou, o que quis dizer para Pedro, né? Você me ama mais do que eles? Tem certeza mesmo? Porque você disse que morreria por mim, né? E aí você negou, realmente? Você reconhece que não é tudo aquilo que você pensava sobre você mesmo? Né? Ele negou a fé, o nome, o Senhor. Você ainda acha que você é mais crente e mais espiritual do que eles? Sabe? Veja a balança sendo colocada diante do coração de Pedro. Né? E eu achei muito interessante. Ele vai dizer que Jesus sabe, né? Tu sabes que te amo, embora eu tenha falhado. Então, gente, é algo que a gente também faz. Então, tem que dizer o seguinte, que Pedro falou para Jesus que amava, ele estava tipo, propósito, não era um amor. Não era o amor que ele tinha dito, que ele tinha declarado. Mas assim, tipo, eu gosto. Não era bem, eu te amo, assim, alguma coisa. Não era o mesmo amor que Jesus tinha por ele, porque Jesus deu a vida. E Pedro, como o pastor leu, ele tinha dito que, olha, mesmo que estes outros,
né? Os outros discípulos te abandonem, eu jamais. Se for preciso, eu morro contigo. Só que na prática, não era assim. Até que ponto, né? Então, É tipo assim, ele foi por empolgação. Assim, foi palavra, impetuoso, aquela coisa assim. Às vezes A gente vê. a gente quer fazer alguma coisa e diz que eu faço e tal, e na hora você Recua, né? Você vê o tamanho do risco, vamos dizer. Você esquece o que você falou. Não era bem assim. Né? A gente dá uma manobrada na história para conseguir não sofrer, vamos dizer, aquela situação. E não cumprir. Mas eu acho que isso é essa questão, porque a gente fica também naquele conflito, né, do espírito com a nossa carne. Isso. A nossa luta. O espírito está pronto, Isso, mas a carne é fraca. carne. Então, esse despertar espiritual que a gente tem, talvez dessa maneira, mesma coisa, ele era um ser espiritual. Ele veio na forma de ser. E para a gente, às vezes, porque as nossas ações, mesmo a gente tem as ações na mente, na nossa carne, a gente vai estar fadado ao fracasso. Né? Quando a gente entende que até as nossas ações mesmo, elas saem no espiritual, no material, né? Mas nós somos seres espirituais. A Bíblia diz isso, né? Que o Espírito Santo nos incomoda quando a gente peca. E o incômodo é para que a gente reconheça e arrume, né? É difícil essa coisa de conflito, né? Mas isso é interessante aqui com Pedro e com Jesus. Só ele para nos capacitar a viver, sair dessa condição. Veja o que Jesus fez para tocar no coração lá de Pedro. Onde estava o problema? O que tinha feito Pedro chegar lá na Galileia e dizer, vou pescar? Vou fazer o quê? É o que eu sei fazer. Eu vim aqui para quê? Então, ele sabia, porque havia recebido a notícia de que Jesus estava indo adiante deles. Eu fico imaginando, né, que eu falei, cada passo que ele dava de Jerusalém até Galileia, será que ele já chegou? Será? Como é que vai ser? Ele vai me expulsar? Com certeza. Eu sei que eu vou tomar um puxão de orelha. E isso é a natureza nossa, sim, simplesmente o que nós somos. parecido com a história de Jonas também. Deus mandou ele dizer pescador. Agora ele falou assim, eu fugi, vou ser pescador de peixe mesmo, porque Depois do que eu fiz, né? Quantas vezes a gente não acha também que não vai ter perdão? Como é que eu vou me arrumar com Deus depois disso que eu fiz? Né? E aqui, gente, eu vejo assim, é a misericórdia e a graça de Deus sendo estampadas na frente de Pedro, na nossa frente. Então, eu penso que esse final aqui de João não poderia ser melhor, né? Porque ele mostra a condição de alguém que era tão convicto, tão, sabe assim, ele era orgulhoso, talvez, até, do que ele sabia, do jeito dele ser, de querer fazer, de ter entendido. Então, Jesus, quando pergunta isso para ele, você me ama mais do que os outros? Opa, estão mexendo onde está doendo. Ele chegou no ponto crítico. E aí, Pedro diz isso para Jesus, sim, eu te amo. Mas não era o amor que seria sacrificial. Jesus sabia, né? Jesus sabia. Agora conhece o coração. Pedro, aos poucos, foi tomando consciência de que Jesus sabia de todas as coisas, sim. Ele sabia que ele ia negá-lo, e ele avisou. Talvez Pedro ficou assim, não pode ser. Eu fazer isso? Então, aqui, eu entendo. Lá, ressuscitou para a gente. Se fosse e alguém me matar. Sim, que era compaixão, né? Pedro já contava compaixão, perdão. Pois é. E tudo isso, gente, é uma verdade também, né? Pedro pode ter pensado assim também.
Ele não vai desistir de mim, né? Não vai deixar que as coisas se percam. Oi? Ele é o cara que vai deixar. Então, mas Jesus parou por aí? Não, ele perguntou 3 vezes para Pedro. E uma das coisas, a relação dessas 3 vezes, da mesma pergunta, simplesmente que na segunda e na terceira ele não coloca como estes. Entende? Primeira pergunta, ele pergunta, você me ama mais do que estes? Na segunda, não. Ele pergunta, você me ama? Então, veja, eu entendo que Jesus aqui, ele primeiro mostrou para Pedro que a comparação de ele achar-se melhor que os outros não era real. Ele era coisa da ideia dele. Ele era igual. Ele não era melhor, né? E ele também, está aqui, Jesus vai mostrar o pecado de Pedro e mostra o que Pedro tem que fazer. Na primeira resposta de Jesus, ele diz assim, então cuide dos meus cordeiros. Jesus vai mostrando para ele que ele tinha sido chamado para ser pescador de homens. Ele estava recebendo, como eu falei domingo passado, tirou dele a rede de pescador e botou na mão dele um cajado de pastor. Então, a função de Pedro estava sendo esclarecida para ele. Então, veja só, a segunda vez que Jesus pergunta, no 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. O que é pastorear, gente? Conduzir ao pasto, ou seja, alimentar, né? Tratar, dar aquilo que é de necessidade. Nutrir. Oi, Flávio. Nutrir, né? Certo? Perfeito. E tudo isso vai se esclarecendo na frente de Pedro. Pedro vai enxergando qual que é a missão dele. E isso vem fazer um efeito muito diferente, provavelmente, do que Pedro tinha achado. Sim. Que muita gente está na igreja, muito tempo, às vezes começa a ficar, aí você acha muito. Tem mais vontade de igreja. Inadequado, né? Exatamente, acha que não pode mais passar. E muita gente, muitas igrejas também acabam, cometeu pecado, deixa ele para lá e tal, não vai atrás, como Jesus fez com Pedro. E aí a pessoa se distancia e para sempre. Às vezes não volta, e às vezes depois de muito tempo que volta. Então, eu acho que eu comparei assim, né, com as igrejas, muitas igrejas são assim. Tipo, então, se você vê que a pessoa pecou e tal, tem que buscar aquela pessoa, conversar, né? Não abandonar, né? Não abandonar, exatamente. Jesus, na ovelha perdida, né? Ele fez isso, né? Ele foi atrás. Ele deixou as 99 ali. Isso, foi atrás daquela uma. Né? Sim. Então, cuidou, né? Tratou, né? Exatamente. Ele deu uma... Pedro precisava entender que Jesus continuava amando a ele. O mesmo amor que levou Cristo à cruz estava mantido. Né? A segurança disso estava no fato de que ele havia ressuscitado. Então, estar ali, diante de Pedro, fazer essas perguntas para Pedro, ouvir as respostas dele, e comissionando ele à medida que a resposta ia acontecendo, isso dava a Pedro uma certeza de que aquele Cristo, antes de morrer, que tinha dito para ele que o galo ia cantar, antes, aliás, que o galo cantasse, ele iria negá-lo. Aquele galo realmente cantou, e ele sabe o que aconteceu ali. Jesus olhou para Pedro, né? Depois que ele negou. É o mesmo Jesus que está vivo diante dele, está dizendo para ele que aquilo que ele fez não desabona. Diante de Deus existe perdão. Entende? E o perdão é que reabilita diante de Deus. Então, como é que nós temos amado Jesus, né? Eu coloquei, como que eu amo Jesus? Porque Pedro recebeu de Jesus Cristo
um comissionamento. Você me ama? Então cuida dos meus cordeirinhos. Da segunda vez, ele diz: pastorei as minhas ovelhas. Existe uma maneira de você mostrar esse amor. É isso, entendeu? Na prática, você precisa exercitar isso. Pode, claro, sem dúvida. E olha, a terceira vez, Jesus Cristo pergunta para Pedro: você me ama? E aí Pedro fica triste. Né? E ele expressa isso de um jeito interessante. Pedro ficou magoado. Eu estou no 17. Por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. De novo, e sabes que eu te amo. O que eu fiz, todo o peso que aquilo representa para mim, né? Que gravidade aquilo teve e tal. Isso foi um erro, mas eu amo o Senhor. Pedro aqui reconhece, né? Ele declara isso. E é importante a gente perceber também que nós precisamos dizer para Jesus, nas nossas orações, na hora que a gente vai buscar uma restauração, um perdão, a gente falar, a gente reconhecer, a gente identificar o nosso erro. Para que isso fique claro para nós mesmos, não é para Deus, Deus sabe. Mas a gente declarar com a nossa boca o nosso erro. E aí Jesus diz para ele: cuide das minhas ovelhas. Isso, de novo, mostra o que é para fazer. Você tem uma missão e eu não estou dando essa missão. Tá? Então, acho que João aqui é muito feliz na hora que ele espelha esta situação que Pedro viveu, porque é o nosso atual, é o nosso dia, é a nossa natureza, né? Eu não quero falar. Sim, há um jogo de palavras aí utilizado nessas uniamas, né? Dessas 3 vezes que Jesus pergunta para Pedro. E nas primeiras 2 vezes, ele usa um termo grego do amor chamado ágape, né? Agapau, né? Você me ama, e esse amor agapau é um amor sacrificial, né? Você me ama, Pedro, agapau, tu me amas, usando esse termo. E Pedro responde que sim, né? Na segunda vez, Jesus responde: tá bom, apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus, depois disso, de ouvir Pedro responder isso, né? E tendo todo o histórico de Pedro, Jesus pergunta a terceira vez, e na terceira pergunta ele não usa mais agapau. Ele usa o filéu. Você me ama, Pedro, como um amor de irmão, como um amor de amigo? Isso para mim é suficiente, né? E Pedro fica triste. Porque, puxa, eu disse que amo sacrificialmente, né? E ele, tá bom. Mas depois ele vem e faz uma pergunta que parece ser um amor menos intenso, né? O termo utilizado ali. Isso entristece Pedro. Mas é o que ele podia oferecer, Jesus estava satisfeito com isso. Então, assim, Deus não precisa me prometer mais sacrifício, né? É que você não consegue, né? Promete que você não consegue. Promete aquilo que está dentro do seu alcance. Promete o filé que está tudo certo. Ele fica triste, fala: poxa, eu queria oferecer sacrifício. Mas o filé já era suficiente para Jesus. Ele conhece as nossas capacidades. A gente precisa ser lembrado, e Jesus Cristo faz isso, nós temos que ser lembrados das nossas limitações, né? Porque às vezes a gente acha que nós somos os pais, né? E aí já viu, a gente geralmente cai nessas horas, né? Então, eu fiz aqui algumas ponderações do tipo, como eu amo Jesus? Como um amigo, alguém confiável, alguém querido, alguém caro, né? Valioso. Então, ele deu a sua vida no meu lugar, né? Ele fez isso de modo sacrificial, essa entrega. Então, esse tipo de amor é o amor que eu deveria dar a Cristo, né? Mas como o pastor comentou aqui, nós temos uma limitação. Dê aquilo que você possa ser o seu todo. É isso que ele quer. Porque a gente não consegue fazer nada sem ele. Essa aqui é a real, né? A gente não consegue. Então, Pedro se considerava superior, se considerava mais leal, né? Ele queria ter o maior amor por Jesus, maior do que os outros. E na hora que ele é confrontado com o que ele tem, é semelhante ao que os outros têm, então Pedro se reconhece
né? Então, ele diz que ele sabe todas as coisas, né? Eu achei muito interessante. Isto basta para que não haja qualquer dúvida de que Pedro está plenamente restaurado para o serviço que Jesus tinha deixado para ele fazer. Ele ordena novamente: cuide das minhas ovelhas. Detalhe, as ovelhas são de Cristo, não de Pedro. Entende? As ovelhas são de Cristo. Pode parecer redundante, mas não. Então, veja, 10:10. Nós temos que concluir aqui. Aí nós temos o versículo 18 até o final aqui. Eu vou ler. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Então, quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? E respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Na real, que Jesus está falando assim: Pedro, o que você tem a ver com isso? Né? Só siga-me, Pedro. Olha a sua vida. E o Pedrão continua o mesmo Pedro, né? No sentido assim, ser impetuoso. Ele não aguenta. E ele? O que vai acontecer? Então Jesus disse: quanto a você, me siga. Foi isso que, por causa disso, né? Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas não foi isso que Jesus quis dizer, né, gente? Jesus disse que se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que me importa? Você não tem nada a ver com isso. Né? Na verdade, aqui Jesus Cristo disse a Pedro que ele viveria uma vida que seria para a glória de Deus, porque ele estava finalmente entendendo o que era para fazer, mas a morte de Pedro também seria para a glória de Deus. Então, existem estudos, né, assim, comentários que dizem que Pedro até pediu para ser crucificado, porque era isso que estava querendo dizer. Esse estender das mãos, naquela época, significava isso aqui, e aí a pessoa iria ser presa no pedaço da cruz, que é horizontal. Entendeu? Ele ia ser preso aqui nas mãos e carregar aquela trava, aquela parte de madeira, tá, até o local onde seria o sacrifício, né? A condenação à morte. Então, meio que isso quer dizer o que Jesus disse para ele. Ele seria crucificado, mas deveria segui-lo, independente do que Roma fizesse com ele. Isso está indicando que Pedro não teria um ministério tranquilinho, né? Ele passaria por dificuldades a ponto de perder a vida. E ele perdeu a vida. Então, veja, mesmo assim, mesmo sendo assim o final, me siga. É a ordem de Jesus para ele, né? E depois João vai terminar aqui dizendo: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, aqui meio que João está dizendo assim: gente, aquilo que eu fiz, esse testemunho que eu estou dando, é muito pequenininho, perto da honra que Cristo merece. Então, no mundo inteiro não caberia se fossem escrever tudo que Jesus fez. Mas João, a gente sabe lá no 19, né, que diz que escreveu essas coisas para que nós creiamos. Precisávamos destas coisas para crermos e recebemos. Então, João faz isso, ele escreve tudo isso para que nós tenhamos essa condição. Né? Então, é isso, gente. As ovelhas não são de Pedro, são de Cristo. Né? Jesus não faz Pedro mais importante que os outros. Jesus só mostra para Pedro que ele, Jesus, é o que ele precisa. Né? E ele capacita, nos dando o Espírito,
dando a Pedro, dando aos discípulos também o Espírito, né? Então, dessa forma, a gente conclui, tá, o livro do Evangelho de João. Eu desejo que o Senhor esteja nos ajudando a entender. Não é porque acabou que você deva parar de ler, lê de novo. Tá? Nós estamos com uma intenção aqui na classe, gente, eu, o Renan e o pastor Oséias, que agora está vindo para a nossa classe. Ele vai ser a pessoa com quem eu vou dividir a classe, tá? Porque, né, o Renan pediu um tempinho aí para acertar as coisas na vida, que deve estar bastante corrido. Então, nós pretendemos fazer no domingo que vem e no outro um encontro teológico aqui na classe, onde nós vamos trazer algumas questões que o livro de João suscitou. Tá? Então, não é porque terminou que não vamos ter não a aula domingo que vem. Teremos a nossa reunião aqui domingo que vem. Vocês estão aí em casa domingo que vem, tá? Nós vamos continuar. Vai ser um encontro teológico onde nós vamos procurar, assim, esclarecer algumas coisas do ponto de vista de que João nos mostrou. Tá? E há então, muitas coisas. E há bastante coisa. Então. Só que eu sugiro o seguinte, são 21 capítulos, dá para ler, tipo, 3 por dia até domingo que vem. Aí você pegou de novo o livro todo, tá? Dá para fazer, gente. Dá para fazer. Então, se você não consegue parar para ler, pega o seu aplicativo da Bíblia, bota para ele falar e você vai fazendo o que você tem que fazer, mas fica ligado no que está ouvindo. Porque nós vamos voltar, revisitar, tá? O Evangelho de João, para que nós tenhamos um pouco mais de esclarecimento a respeito disso. Então, está aqui um desafio. Nossa classe que está fazendo isso, as outras eu não sei, mas nós temos tempo para isso, tá? E nós vamos usar esse tempo dessa maneira, tá bom? Indo mais a fundo. Vai gravar. Vou dar aula para as crianças. Vamos gravar. Vamos gravar. Então, vamos orar, gente? Rose, você pode orar, Rose, para terminarmos?